Você está no canal Conta um Conto. Mês de outubro é o mês das bruxas, do Halloween e das aparições. Isso me faz lembrar de um conto de Guy de Maupassant, chamado Aparição. Falava-se de sequestro a propósito de um caso recente. E estava-se no fim de uma reunião íntima na rua de Green Lane, no antigo hotel. E cada qual tinha uma história a contar. História essa que afirmava ser verdadeira. O velho Marquês de La Tour Samuel, então com seus 82 anos, ergueu-se e foi apoiar-se na chaminé. Dali, falou com uma voz um tanto trêmula. Eu sei de um caso estranho. Tão estranho que, bem, até hoje tortura a minha vida. E há 56 anos que tal aventura me sucedeu. E desde então, não se passa um mês que não o reveja em sonhos. Desde sua aparição, eu tenho uma marca estranha. Uma marca de medo, compreendem? Sim. Sofri indescritível pavor durante 10 minutos. E tanto que até hoje ainda sofro. Qualquer barulho me faz estremecer. Os móveis que distingo mal na escuridão me dão uma vontade irreprimível de fugir. Sim, eu tenho pavor da noite. Eu não teria confessado isso se já não fosse velho, se já não tivesse a minha idade. Agora, porém, eu posso falar. 82 anos de idade permitem que um homem, diante de seus perigos invisíveis, tenha medo. Entretanto, diante dos perigos reais, eu jamais recuei. Eu jamais fugi, minhas senhoras. Mas esta história me transtornou de tal maneira o espírito, causando-me uma perturbação tão profunda, tão misteriosa, que nunca na minha vida ousei contá-la. Escondia no mais íntimo do meu ser, onde se guardam os segredos mais penosos, os de que temos vergonha, onde, enfim, guardamos todas as inconfessáveis fraquezas que temos na existência. Pois vou contar-lhes a aventura tal qual me sucedeu, sem procurar explicá-la. É evidente que ela pode ser explicada, mas não tentarei fazê-lo. Depois eu não estou doido e tanto assim lhes darei a prova. Mas eis, na sua simplicidade, os fatos. 1827, junho. Eu estava em Rouen, na guarnição. Um dia, passeando no cais, cruzei com um homem a quem julguei conhecer, sem me recordar ao certo quem era. Instintivamente fiz um movimento para deter-me. O desconhecido percebeu meu gesto, olhou-me e caiu-me nos braços. Era um amigo da juventude, a quem muito estimava. Havia 5 anos que não o via e, no entanto, ele me pareceu ter envelhecido meio século. Seus cabelos estavam brancos e caminhava curvado, como um velho esgotado. Percebeu minha surpresa e contou-me sua vida. Uma terrível desgraça o aniquilara. Loucamente enamorado por uma jovem, casara-se com ela sob uma espécie de êxtase de felicidade. E após 1 ano de ventura, a mulher morrera, subitamente, de um mal do coração, sacrificado por amor dele mesmo, sem dúvida. Ele abandonara o castelo no mesmo dia do enterro e fora morar no hotel de Rouen. Lá vivia solitário e desesperado, cheio de dor, tão miserável que não pensava senão no suicídio como o único remédio. Já que o acho aqui, disse-me, vou lhe pedir um favor. Procure em minha casa, na secretaria do meu quarto. No nosso quarto, alguns papéis dos quais tenho terrível precisão. Eu não posso encarregar deste serviço um subalterno ou um procurador, porque é necessário a máxima discrição e um sigilo absoluto. Quanto a mim, por nada no mundo tornaria a entrar naquela casa. Eu lhes darei a chave do quarto que eu próprio fechei ao partir e a chave da minha secretaria.
Diga, da minha parte, ao jardineiro que lhe abrirá o castelo, que eu mandei, mas venha almoçar comigo amanhã, e falaremos a tal respeito. Prometi prestar-lhe esse pequeno serviço. Não seria mais que um passeio para mim, pois o castelo estava situado cerca de 5 léguas de Rouen. Seria hora e pouco a cavalo. Às 10 horas do dia seguinte, eu estava em sua casa. Almoçamos a sós, mas ele não pronunciou mais do que 20 palavras. Pediu desculpas por isso. A visita que ia fazer ao quarto, disse ele para mim, transtornava-o, fazendo-o lembrar-se de sua antiga felicidade. E me pareceu, em verdade, singularmente agitado, preocupado, como se um misterioso combate se travasse na sua alma. E todavia, explicou-me exatamente o que devia fazer. Era bem simples. Pegar 2 maços de cartas e uns papéis fechados na primeira gaveta direita do móvel do qual tinha a chave. E ele acrescentou: e não é preciso pedir-lhe que não leia nada. Eu me senti magoado por essas palavras e disse tal coisa ao meu amigo. E ele murmurou: perdoe-me, mas é que eu sofro muito. E começou a chorar. Deixei-o por 1 hora a fim de cumprir minha missão. O tempo estava magnífico e por isso galopei através dos campos, escutando os cantos das cotovias e o ruído ritmado de minha espada sobre o cano da bota. Ao entrar na floresta, pus o meu cavalo a passo. Metade das árvores eu conseguia ver, e às vezes escolhia com os dentes uma folha e a mascava avidamente, com uma dessas alegrias de viver que nos invade, tumultuosa e, como sempre, insaciável, numa espécie de embriaguez de força. Acercando-me do castelo, procurei no rosto a carta que trazia para o jardineiro e verifiquei com espanto que estava fechada. Fiquei de tal modo irritado e surpreso que tive a ponto de voltar sem cumprir a missão que me fora confiada. Pensei depois que ia mostrar uma suscetibilidade demasiado sensível. Meu amigo, sem dúvida, fechara a carta sem querer. Tal era o seu estado de perturbação. O castelo parecia abandonado há 20 anos. A cerca aberta e podre estava de pé e não se sabe como. O mato invadia as alamedas. Ao barulho que fiz, batendo com o pé num postigo, um velho surgiu de uma porta ao lado e pareceu surpreso ao me ver. Desci do cavalo e lhe entreguei a carta. Ele a leu, releu, virou-a, olhou-me de alto a baixo, meteu o papel no bolso e me perguntou: que desejas, então? Você deve saber, porque recebeu ordem do seu patrão. Eu vou entrar no castelo. Ele pareceu horrorizado e me perguntou: mas vai entrar no... O senhor vai entrar no quarto? É claro, mas está com vontade de ficar me interrogando? Respondi já impaciente. Não, senhor, não. Mas é que... É que ele não foi aberto depois da morte. Bom, espere-me 5 minutos e irei ver. Irei ver se... Você está zombando de mim? Você não pode entrar lá porque a chave está comigo. Retruquei com raiva. Está bem, meu senhor. Eu lhe indicarei o caminho. Mostre-me a escada e eu o acharei sozinho. Mas, meu senhor... Dessa vez fiquei completamente enfurecido. Cale-se, sim! Ou então lhe darei uma lição. Afastei-me violentamente dele e entrei pela casa. Atravessei primeiro a cozinha. Depois 2 pequenas peças que o homem habitava com sua mulher. Transpus logo um grande vestíbulo. Subi a escada e reconheci a porta indicada pelo meu amigo. Eu a abri sem dificuldade e entrei. O aposento estava tão escuro que não percebi nada ao redor. Detive-me, acometido pelo cheiro de mofo tão enjoativo, peculiar nas casas desocupadas. E depois, pouco a pouco, meus olhos se foram habituando à escuridão. E eu vi, claramente, uma grande peça em completa desordem, com um leito sem lençol, mas conservando os travesseiros afundados.
como se um cotovelo e uma cabeça tivessem pousado neles. As cadeiras pareciam podres. Notei que uma porta, a de um armário evidentemente, ficara entreaberta. Aproximei-me da janela a fim de abri-la para entrar claridade, mas os trincos estavam enferrujados e não cederam. Bom, eu tentei mesmo quebrá-los com a espada, mas não consegui. Irritado com tais esforços inúteis e com os meus olhos, se eles já estivessem finalmente acostumados ao escuro, deixei de lado o desejo de ver mais claro e dirigi-me à secretaria. Sentei-me numa poltrona e abri uma gaveta indicada. Estava cheia até em cima. Ele me falara apenas em 3 maços que eu sabia como reconhecer e pus-me a procurá-los. Ao tentar decifrar os subscritos, fiquei espantado quando julguei ouvir, ou melhor, sentir, um leve roçar às minhas costas. Eu não liguei importância ao fato, pensando que uma corrente de ar agitara tal cortina, mas, ao fim de 1 minuto, um outro movimento, embora indistinto, fez-me correr pela pele um desagradável arrepio. Era idiota ficar assustado e por isso não me voltei para ver o que era. Tratei de procurar o segundo dos maços que ele me falara. Pegava precisamente o terceiro, quando um grande e penoso suspiro atrás de mim fez-me dar um pulo a 2 metros de distância. Voltando do meu arremesso, levei a mão ao copo da espada e é mais que certo que, se não a tivesse ao meu lado, fugiria igual a um covarde. Uma mulher alta, vestida de branco, fitava-me, de pé, através da poltrona onde eu estivera sentado segundos antes. Tamanho tremor me correu pelas costas que eu quase caí no chão. Ninguém pode compreender, a menos que os tenha sofrido, esses espantosos e tolos receios. A alma se funde, não se sente mais o coração. O corpo inteiro fica mole como esponja. Parece que tudo no nosso interior desaba fragorosamente. Eu não acredito em fantasmas. Pois muito bem, eu estava desfalecido sob o terrível medo dos mortos e mortificado como nenhum instante da minha vida, na agonia irresistível dos pavores sobre-humanos. E se ela não falasse, eu teria morrido naquele mesmo instante. Mas ela falou. Ela falou com sua voz doce e magoada, que me fez vibrar os nervos. Eu não lhes direi o que me tornei senhor de mim e voltei à calma, não. Eu estava completamente desnorteado e não sabia o que fazer. Mas uma espécie de intrepidez íntima, que todos temos nos momentos angustiosos, e um pouco de orgulho de minha profissão, talvez faziam-me ter, quase contra a minha vontade, uma presença de espírito honrosa. Tinha sim um pouco de ânimo, mas só mais tarde cheguei à conclusão daquilo tudo, porque eu lhes asseguro que no instante em que a mulher me apareceu, eu não pensava em mais nada. Eu tinha medo, muito medo, e ela me disse: "Oh, Senhor, pode prestar-me um favor, um grande favor?" Quis falar, mas foi-me impossível pronunciar uma só palavra. Um rumor indistinto saiu da minha garganta, e ela repetiu: "Pode? O senhor pode me salvar, curar-me. Eu sofro muito. Ah, quanto eu sofro, Senhor." Sentou-se maciamente na minha poltrona e me olhou. "Pode?" Disse que sim com a cabeça, pois tinha a língua paralisada. E então ela me estendeu um pente de tartaruga e murmurou: Penteie-me. Isso vai me curar. Ficarei boa se me pentear. Olha minha cabeça, como eu sofro. Olha os meus cabelos, como me fizeram mal." E por que eu fiz aquilo? Bem, porque eu peguei no pente e porque prendi nas minhas mãos seus cabelos compridos, que me deram uma sensação de frio atroz, como se estivesse tocando em cobras. Eu não sei. Essa sensação ficou em meus dedos e tremo quando nela penso. Penteei-a, manejei, não sei como.
aquela cabeleira de gelo. Torcia e distorci e desembaracei. Trancei como se trança a crina de um cavalo. Ela suspirou, pendeu a cabeça e pareceu satisfeita. E de súbito me disse: muito obrigada. Arrancou-me o pente das mãos e saiu pela porta entreaberta que eu vira ao entrar. Ficando só, tive uma forte perturbação dos sentidos. Recuperei depois a calma e, correndo à janela, quebrei-a com um forte empurrão. E a luz entrou. Ela entrou iluminando tudo. Atirei-me pela porta que dera passagem à estranha mulher. Estava fortemente fechada. Fui tomado de um pânico, do verdadeiro pânico das batalhas. Peguei à pressa os 3 pacotes de cartas. Atravessei o quarto correndo. Saltei os degraus da escada. E vendo o meu cavalo, cavalguei-o de um pulo e parti a galope. Só parei em Hoenn, diante da minha hospedaria. Deixei o cavalo com ordenança e subi ao meu quarto, onde encerrei-me para refletir. Durante 1 hora, perguntei-me ansiosamente se não fora tomado por uma alucinação. Tivera com toda certeza um desses abalos nervosos, uma dessas perturbações do cérebro que criam os milagres, a quem o sobrenatural deve o seu poderio. E estava acreditando nisso, que fora um erro dos meus sentidos, quando me aproximei da cela. Meus olhos, sem querer, caíram sobre o meu peito. O dolman estava cheio de compridos cabelos de mulheres, enrolados nos botões. Tirei-os um a um com os dedos trêmulos e joguei-os fora. Chamei depois o meu ordenança. Estava bastante perturbado para ir naquele mesmo dia à casa do meu amigo. Refleti calmamente no que lhe deveria dizer. Mandei suas cartas e ele entregou um recibo ao soldado. E me perguntou. O ordenança lhe disse que eu estava doente, que sofrera uma insolação ou coisa do gênero. Ele pareceu preocupado. No dia seguinte fui à sua casa, resolvido a dizer-lhe a verdade. Meu amigo saíra na véspera de tarde e até então não nos regressara. Fui no outro dia, mas ele não voltara. Esperei por 1 semana. Ele não reapareceu. Comuniquei o fato às autoridades locais. Fizeram-se investigações em toda parte, e sem que achasse um único vestido de o meu amigo. Uma busca minuciosa foi feita no castelo abandonado, e nada se encontrou. Nenhum vestido revelador de ter estado nele uma mulher. Falhando o inquérito, as buscas foram interrompidas. E o mistério, bem... Passados 56 anos, ainda não foi desvendado. E nada mais sei sobre o caso. Muito bem, sejam bem-vindos. Esse é o canal Conto um Conto. Se você quiser ajudar o canal, comente e faça sua inscrição. Não deixe de deixar o like. Se quiser ser um colaborador, tem o Apoia-se, onde a gente está recebendo ajudas mensais, o Pix e o PicPay. Muito obrigado e até a próxima história. Até mais.